Olá, Bárbara. Hoje vamos ter aqui uma conversa descontraída com temas que nós as duas gostamos, dentro da área dos recursos humanos, e de alguma maneira, para este chá das duas correr bem, temos que estar descontraídas e com temas engraçados em cima da mesa. Já não falamos há algum tempo sobre efetivamente os recursos humanos e sobre o coach. Coach, porque tu és uma apaixonada, porque é a tua área e porque já desenvolves há muito tempo. Eu, recursos humanos, porque efetivamente também já tenho um longo percurso de muito tempo na área dos recursos humanos e continuo uma apaixonada por estas áreas. Também coach, mas não tanto como tu, obviamente. Eu hoje gostava de te desafiar para falarmos um bocadinho na compatibilização do líder de RH com o coach. Se calhar ponho-te esse desafio primeiro em cima da mesa e depois dou a minha opinião a seguir. Ok. Cristina, obrigadíssima pelo convite. É um gosto para mim participar neste teu programa. E vamos lá, vamos diretos ao assunto. Ok, líder como coach. Então, isso é algo que tem sido comumente apontado como uma das características que os novos líderes devem ter, não é? Portanto, ter este perfil de conseguir encaixar em todas as outras competências que têm que ter estas skills de coaching, diremos assim. E eu acho que elas são, de facto, importantes. Deixa-me só dizer também uma coisa. Eu acho que é importante fazer uma distinção de que um líder, ainda que um líder que tenha de ter competências como coach, não é um coach. Não é? E, portanto, são trabalhos distintos, complementares, sem dúvida nenhuma, mas não tem que haver este peso por parte de um líder de repente, pensar, não, eu tenho que ir, imagina, tirar certificações, ou eu tenho que ir obter formação específica, se tiver essa necessidade, claro que sim, mas para me tornar um coach, quando a minha verdadeira paixão é, imagina, recrutamento, ou é gestão de equipas, ou é, não é? E portanto, skills de coaching nos líderes, sem dúvida, e portanto estamos a falar de coisas como conseguir criar rapport, não é? E criar esta identificação com o outro para aumentar os níveis de empatia que são essenciais. Estamos a falar de inteligência emocional para perceber, para sentir as minhas equipas, não é? Para perceber como é que cada membro dentro da equipa reage a determinadas coisas, se calhar a determinadas instruções minhas enquanto líder, de maneiras tão diferentes. E a questão do feedback. O feedback é uma questão importantíssima nos líderes e às vezes é muito difícil de gerir, não é? Porque cada pessoa recebe e trabalha essa informação de formas completamente distintas e a verdade é que é preciso esta inteligência emocional no sentido de perceber a emoção do outro, não é? Não só as minhas, obviamente, e trabalhá-las, mas do outro enquanto líder e ir lá e se calhar resgatá-lo de uma situação de menor confiança ou de maior insegurança ou perante um desafio, não é? Agora, não sei exatamente o que é que tu pensas sobre isto, mas, na minha opinião, skills de coaching, sim. Ser coach e ser líder não é necessariamente a mesma coisa. E acho que são duas figuras que dentro de uma empresa devem trabalhar conjuntamente para fazer o trabalho em que cada uma é muito boa. Porque, repara, o trabalho de um coach é um trabalho, na maioria das vezes, muito mais profundo, não é? E há coisas que as equipas, que as pessoas não contam às chefias, quer dizer, e que num trabalho de coaching vão conseguir trabalhar de forma muito mais profunda, porque não vão estar a pensar o que é que vai parecer se eu disser que tenho medo. O que é que vai parecer se eu disser que às vezes sou inseguro? Não é? Se eu digo isto ao meu chefe, eu penso, espera aí, na avaliação isto vai-se repercutir. Ou ele agora não me vai dar determinados trabalhos porque eu fiz este desabafo, digamos assim. E este é o tipo de desabafo, com muitas aspas, mas é o tipo de trabalho que se faz claramente e muito facilmente com um coach, de uma forma muito disponível, em que é um espaço seguro, não é? Sem crítica, sem juízo, para se poder trabalhar este tipo de áreas. Portanto, há aqui uma complementariedade que é essencial, sem prejuízo, obviamente, de os líderes poderem ter e deverem ter aqui algumas competências de coaching. Concordo plenamente contigo, também é a minha opinião. Eu acho que também por eu ser coach e por ser líder de RH, consigo perfeitamente destrinçar aqui o que é verdadeiramente um trabalho de um coach, o que é verdadeiramente o trabalho de um líder de RH. E, efetivamente, eles são complementares, não têm que ser um só, mas, efetivamente, eu
para mim, defendo que o líder de RH tem que ter francas competências de coach, ou utilizar muitas ferramentas ou metodologias de coaching no seu trabalho diário. Porque hoje em dia não se coaduna um líder não ser inspirador, ele tem que ser inspirador para as pessoas poderem estar motivadas, porque ninguém motiva ninguém, como todos nós já sabemos. Portanto, o líder tem que dar o tal feedback, em vez de fazer uma avaliação de desempenho no e crua, em que critica permanentemente e diz não foi feito o que seja. Portanto, o feedback é, sem dúvida, prendas, como eu costumo dizer, portanto, e essas prendas é o melhor que nós podemos ter para poder crescer no nosso trabalho e poder desenvolver melhor ainda e aprendermos com os erros. Portanto, o feedback é o melhor que pode existir e, por sua vez, também uma escuta ativa, porque um líder não é um chefe, não é? Portanto, um líder não manda fazer. Um líder tem que escutar a sua equipa, tem que saber perfeitamente o que é que a sua equipa sente e como é que cada um dos elementos da sua equipa se sente em termos de objetivos até pessoais, e essa escuta ativa faz-se para que efetivamente as pessoas possam desenvolver e possam crescer e possam se transformar. E aqui sim vem a parte do coach, é muito engraçado, não é? Porque, como nós já sabemos, o coach é um transformador de alguma maneira, não é? E tendo este líder todas estas noções de coaching, estas metodologias, ou eventualmente até poder ser um coach, mas não estar a utilizar no seu todo, na sua plenitude, o trabalho como coach, está assim a ser um líder coach, ok? As suas equipas depois vão se tornar equipas muito mais fortes, muito mais motivadas por si mesmo, e por sua vez também aquilo que os CEOs hoje em dia querem é sentar este líder coach na mesa principal e utilizá-lo em toda a sua estratégia, em todo o seio do desenvolvimento da sua empresa, porque a produtividade não pode ficar alheia a todos estes processos. Portanto, as pessoas têm que ter os melhores candidatos nos melhores sítios e com as melhores performances para que efetivamente a produtividade consiga acontecer. Nós temos noção que este é um trabalho que já tem vindo a ser feito ao longo de muito tempo, mas com todas estas conjecturas e com todas estas mudanças que nós estamos sujeitos permanentemente, sabemos que na próxima década 85% das profissões vão ser diferentes e as pessoas vão mudar. Portanto, estamos todos aqui preparados de alguma maneira para que exista aqui um recrutamento e uma seleção muitíssimo focada naquilo que os CEOs procuram. Sim. E faz toda a diferença ter o CEO, um líder, ao seu lado, a trabalhar tac a tac, portanto, e sentados na mesma mesa principal, para gerir as pessoas, para conseguir depois os resultados que eles precisam. Portanto, eu acho que estamos completamente alinhadas e este chá das duas não podia ser melhor, Bárbara, não podia ser melhor. Olha, agora gostava também de te desafiar aqui para uma outra questão, que eu acho muito... acho engraçada porque, efetivamente, eu acho que temos aqui, vamos caminhar no mesmo sentido, digamos, quase o mesmo carril, mas com respostas diferentes, e acho que pode ser giro para quem nos esteja a ouvir. Okay. Então, palavras comuns que significam coisas diferentes, para um coach e para um líder, não é? De RH. O que é que para ti é motivação? Como coach. Ok, como coach, motivação é o que te faz andar. Não é? Sim. E para isso tu precisas de saber o porquê, não é? Precisas de saber o propósito. Portanto, eu diria que motivação são as pernas. Motivação para ti são as pernas? São as pernas. Ok. Então, para mim, líder de RH, motivação é saber que os colaboradores ou que as pessoas satisfazem as suas necessidades primárias. Portanto, isto falando da pirâmide de Maslow. E então as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades do seu ego, a sua autorrealização, a sua segurança e a sua área social também. Portanto, esta, para um líder de RH, sem dúvida, motivação tem este significado, que é diferente das tuas pernas. No máximo, ainda bem que sim. Então agora vou-te desafiar com outra. Desafio, tal e qual. Desafio. Olha, eu se tivesse que descrever desafio, eu diria que desafio é um vício. Okay? Desafio é o que te faz sair permanentemente da zona de conforto. Desafio é aquilo que te faz progredir. Okay? É aquilo que faz com que tu queiras permanentemente ultrapassar barreiras, não é? Por isso é que eu digo que é um vício, porque é algo a que tu te habituas, não é? Não ter medo do que vem. Não ter medo do que aparece, não ter medo... Lá está. Cada desafio é uma possibilidade de ultrapassar e de melhorar e de crescer e de progredir. E, portanto, o desafio para mim é isso.
Tão giro. É muito engraçado porque eu, como líder de RH, quando eu penso em desafio, a minha primeira vontade é que os meus líderes de primeira linha, portanto, dentro do board, portanto, dentro daquela primeira linha que está a gerir toda a empresa, o meu principal desafio é que eles se tornem líderes de RH e diretores de RH completos. Portanto, este é o meu primeiro desafio que me vem logo imediatamente à cabeça e que eu faço diariamente. Boa. Porque eu, sendo diretora de RH, imaginemos numa organização, eu não consigo chegar a todas as equipas, nem consigo chegar a todas as pessoas. Portanto, eu tenho que formar os meus líderes para serem diretores de RH, de modo a que eles sejam completos e que consigam gerir as suas equipas tão bem quanto um diretor de RH assim o faz. Portanto, o meu principal desafio, sem dúvida, que é este, é olhar para a minha equipa que eu tenho de primeira linha e perceber como é que eu vou conseguir desafiá-los a que eles se tornem líderes mais completos. Boa. Outra vez diferente. Outra vez diferente. Boa. Muito giro. Então, agora tenho aqui outra palavra que é objetivos. Ok. E então, objetivos. Objetivos no coaching é o alvo, não é? Objetivos no coaching é para onde te deslocas, não é? É tudo aquilo que tu queres ser, que tu queres ter, que tu queres fazer, não é? Seja o que for, que te propões, e portanto objetivos é o mais esperado em coaching, não é? É uma fase do processo que toda a gente quer chegar, e é muito importante, obviamente, mas objetivos é isto, é o alvo, é para ali, agora como e porquê são outras coisas, mas é para ali que eu quero ir. Portanto, eu vejo assim, literalmente, quando dizem objetivos, eu vejo um alvo. Um alvo. Não é muito diferente aqui para um líder de RH. Eu também, quando falo em objetivos e quando penso em objetivos, eu não consigo dissociar o lucro das pessoas ou as pessoas do lucro, vice-versa, não é? Portanto, porque efetivamente eu acho que uma coisa não se pode dissociar da outra. Isto será uma gestão de produtividade que os líderes de RH fazem e não uma gestão de recursos humanos. Portanto, e esta gestão da produtividade efetivamente tem um objetivo único, que é o lucro e é o bem-estar das pessoas. Portanto, aqui o meu objetivo é conseguir conciliar o objetivo individual de cada colaborador com os objetivos gerais de toda a organização e vice-versa. Portanto, eu consigo sempre ver dois tipos de objetivos diferentes e tenho que saber que os tenho que conseguir conciliar e tenho que os conseguir juntar. Para mim, não consigo ver separado. Claro, muito giro. Tu, como boa. Trabalhas com pessoas, obviamente, portanto, aqui o teu objetivo está mais enfocado. Então, e aqui tenho um outro desafio, não menos importante se calhar, que é a questão da empatia. O que é que para ti é empatia como coach? Olha, a empatia é precisamente o não julgamento. Ou seja, a empatia é eu conseguir olhar o outro, não é? Ouvir o outro, perceber o outro, antes de qualquer coisa, antes de qualquer reação minha, antes de qualquer... Bom, no meu caso aconselhamento não será, porque a última coisa que um coach faz é dar conselhos, não é? Isto é uma coisa que é bom para quem nos ouve para perceber esta distinção, e aqui está uma distinção absolutamente elementar do que é um líder, não é? Sem dúvida. O líder aconselha as equipas, não é? E um coach não faz esse trabalho, não é? E portanto isto muitas vezes é confundido. É verdade. E isto é muito claro no trabalho de coaching. E isto vem ao encontro da primeira conversa que nós tivemos logo no início, não é? Portanto, em que o líder muitas das vezes não pode ser o coach, não é? Claro. Portanto, ele pode ter as competências, pode ter as metodologias, até pode ser coach, mas não pode agir como coach. Exatamente. Porque o líder tem que aconselhar e o coach não pode aconselhar. Exatamente. E quando há essa confusão de papéis, cria-se aqui, fica confuso também para quem recebe, porque ora está a receber um aconselhamento, ora não está, e portanto essa clareza dos papéis que cada um desempenha é muito importante. E portanto empatia para mim é isto, quer dizer, empatia é tu conseguires ouvir, escutar, perceber o outro o máximo possível antes de qualquer outra coisa, quer dizer, antes sequer de despertar uma emoção em ti. Porque às vezes nós, sei lá, temos colegas de trabalho que têm determinadas atitudes que nós, a reação é logo, mas porquê? Mas porquê é que fez isto? Não, deixa eu perceber porquê, não é? Há um plano... Um pequeno julgamento logo não é? Um pequeno julgamento logo, e há um plano de trabalho, não é? Há um objetivo enquanto equipa, porque é que esta pessoa fez este caminho e não o que estava planeado? Deixa-me perceber o que é que mudou em termos de circunstâncias ou o que é que se passou, não é? Portanto, empatia para mim tem muito a ver com esta relação com o outro, mas... no sentido de o compreender, não é? E depois, obviamente, se eu tiver que discordar, discordo. Se tiver que corrigir, corrijo enquanto líder, não é? Mas esta compreensão acho que é essencial. Pelo menos é assim que eu a vejo em coaching.
Olha, não é muito diferente da minha. Então, eu acho que aqui, depois de tudo isto, chegámos à conclusão que pelo menos empatia é igual para as duas, não é? Porque efetivamente é calçar os sapatos dos outros, é escutar e ouvir e estar muito próximo de cada um deles e perceber efetivamente os objetivos individuais de cada um. Porque as equipas são feitas por pessoas e as pessoas têm objetivos diferentes de vida, não é? Portanto, e se nós conseguimos perceber perfeitamente o que é que cada um quer e calçarmos os sapatos de cada uma dessas pessoas, conseguimos muito mais facilmente dar o nosso aconselhamento, quer dizer, no caso da nossa equipa, ou então ajudarmos o líder a também estar mais próximo da sua equipa para eventualmente conseguir perceber o que é que dali pode advir de diferente e para ter os resultados que as empresas assim procuram também. Portanto, eu acho que aqui na questão da empatia convergimos completamente. Não temos palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Perfeito. Eu gostava só agora aqui em título também de ajudar a quem fale de coaching, não é? E quem se pergunta o que é o coaching, porque efetivamente o ceticismo do coaching existe. Quer se queira, quer se não. Ainda há uma confusão muito grande relativamente ao coaching, se vale a pena, se não vale a pena, se é um tempo perdido ou não, se eu devo fazer ou não devo fazer, o que é que eu venho a ganhar com isto. Portanto, e acho que aqui tu, melhor do que ninguém, vais-me conseguir dizer o que é que tens sentido ao longo de todo este teu percurso. Ok. Até porque eu venho, como sabes, de uma área muito conservadora, não é? Portanto, eu faço coaching essencialmente e exclusivamente com advogados. Claro. E é um setor tendencialmente mais conservador, não é? E que olhou para este meu projeto Desafio, meio disruptivo um bocadinho de lado, mas a verdade é que tem sido muitíssimo bem acolhido. E eu acho que isto é a maior prova de que um setor que inicialmente provavelmente se questionaria muito sobre quais seriam as vantagens de ter um coach a trabalhar com um advogado, a verdade é que essas barreiras foram caindo ao longo do tempo. Agora, o que eu posso dizer para quem ainda mantém essas dúvidas, e é normal e é legítimo, é que elas surgem essencialmente de desconhecimento, desde logo, e depois de alguma banalização do conceito. Eu não posso deixar de falar nisto, porque inevitavelmente o coaching surgiu em Portugal, ouviu-se há 10 anos, não é? E a verdade é que há muitas realidades associadas ao coaching de uma forma, eu não quero dizer imprópria, mas se calhar não tão adequada, diria assim, em termos técnicos, não é? E a verdade é que é como, eu vou dar um exemplo muito simples, é como eu chamar músico a uma pessoa que toca Beethoven e chamar música quem sabe tocar os parabéns no órgão dos miúdos, não é? Não é a mesma coisa, não é? E portanto a verdade é que eu creio que as pessoas não fazem por mal e não banalizam ou não desprezam às vezes esta ideia, coaching, aquelas frases bonitas, não é? Que coaching não tem nada a ver com isso. Coaching é transformação e portanto coaching... fazer trabalho de coaching é essencial para dar sustentabilidade no caminho, seja ele qual for. Seja em termos profissionais, seja em termos pessoais, sendo certo que esta destrinça não existe, não é? Porque imagina, eu, Bárbara, tu, Cristina, somos um, não é? Portanto, tudo aquilo que trabalharmos em termos profissionais repercutir-se-á inevitavelmente na minha esfera de vida pessoal e vice-versa. E se eu trabalhar questões de índole mais pessoal, isto vai fazer de mim provavelmente um profissional mais confiante, ou mais seguro, ou mais comunicativo. E, portanto, eu creio que esta desconfiança que ainda possa existir em relação ao coaching surge única e exclusivamente por desconhecimento. Portanto, dando um conselho que não é o que eu faço normalmente, eu diria para as pessoas se informarem, não é? E perceberem que tipo de trabalho é que precisa de ser feito, que profissional é que escolhem. Eu acho que quando as coisas não fazem sentido, e atenção, há profissionais brilhantes no mercado a fazer trabalho excepcional, e portanto esta confusão que pode existir, às vezes de outros mercados até que não o português, não é? Que as pessoas começam a ouvir e a associar o conceito a tudo, que se informem, que percebam. Eu acho que quando se encontra o coach com que se quer trabalhar, percebe-se. Há ali uma identificação... Há ali uma identificação que esta pessoa percebe, ela fala a mesma linguagem que eu. Eu acho que vou conseguir falar com esta pessoa coisas que se calhar não estou à espera, não é? E o processo de coaching tem este grande fator surpresa, até para nós coaches, não é? Sem dúvida. E é uma das coisas que eu mais
adoro na profissão que tenho, de facto cada história é uma história, Sem obviamente, dúvida. cada caminho é um caminho, mas aquilo que cada um tem para trabalhar vai sendo descoberto, e esta é a beleza do percurso, não é? É que a pessoa vai descobrindo e nós vamos acompanhando Sem essa dúvida. descoberta, e isso é absolutamente extraordinário depois, quando ocorre a transformação. E eu, graças a Deus, tenho vários coaches que me dizem que há uma pessoa antes da Bárbara e depois da Bárbara, e isto é muito tudo. gratificante, verdade. muito gratificante. verdade. E não é por uma questão de satisfação minha, pessoal, de eu ter Claro. sido um marco, não. É porque aquela pessoa, de facto, conseguiu, o que eu dizia há pouco, não é? Ultrapassar o desafio, superar-se. E depois, inevitavelmente, isto torna-se desafiante. E viciante. Bárbara, não podia estar mais de acordo contigo. Boa. Sou uma apaixonada por RH e por coach também. Eu acho que hoje vamos ter que ficar por aqui. Adorei falar contigo mais uma vez, e a nossa conversa são sempre boas, são sempre transformadoras. Eu acho que a palavra que se adequa aqui é mesmo esta, e acho que estas temáticas descontraídas e de alguma maneira muito elucidativas para o comum das pessoas que nos ouvem, eu acho que vem trazer o quê também de alguma transformação na forma como as pessoas começam a olhar, se calhar, para algumas temáticas. Obrigada. Obrigada. Um grande beijinho. Muito obrigada. Adeus. Até um dia destes. Até ao próximo Chá das Duas.